queria aproveitar a presença da Carla, porque eu acho que é um pouco isso que o Marcos falou. A gente está diante de um tremendo impasse e é difícil saber ou entender o que o Congresso quer. Ontem, falando lá com interlocutores do Ministério da Fazenda, eles me perguntavam, mas você acha mesmo que é sobre o aumento do IOF? Eu falei, não, acho que tem muitas outras questões em jogo, né? A questão eleitoral, a pressão dos setores, acho que tem também a questão da insatisfação com as emendas que ainda não foram liberadas. Qual é a sua avaliação, Carla? Qual é o nome que se dá a esse jogo? É já 2026, com vistas a 2026? Porque parece que do jeito que está, a gente chega a um impasse, ninguém aprova nada muito relevante, você vai empurrando com a barriga e deixa para o próximo presidente resolver. No máximo, você chega a um acordo mínimo para que o orçamento se sustente sem um shutdown, né, como o Marcos disse, nesse ano e no próximo. Do seu termômetro acurado aí de Brasília, qual é a sua avaliação do que está em curso aqui, dessa fragilidade evidente da base do governo? Para Carla, acho que está seu microfone desligado. Voltou, desculpa, pronto. liguei. Eu acho que o diagnóstico ele passa principalmente por uma insatisfação tem a articulação que melhorou com a chegada da ministra Gleisi Hoffmann, mas as emendas parlamentares, a gente tem feito aí algumas matérias aqui, a Natália Portinari e a Carolina Nogueira ficam bastante em cima dessa questão, e há no Congresso uma pressão muito forte, porque o pagamento das emendas está atrasado num ritmo pior do que da pandemia, né? Então, a gente fez essa reportagem ontem, e isso os parlamentares reclamam muito, e isso pressiona muito o presidente da Câmara, Hugo Mota, que recebe o ministro Fernando Haddad, mas dá sinais muito contrários logo na sequência sobre possibilidades de acordo. Então, ele recebe as propostas do governo, faz ali a foto, né, dá a coletiva de que eles estão chegando a um acordo, e no dia seguinte ele fala que não é bem por aí. A pressão principal, e a ministra Gleisi Hoffmann tem dito nos bastidores, que vai atuar para tentar acelerar e antes do recesso parlamentar conseguir pagar as emendas parlamentares. Então, acho que essa é uma questão que, infelizmente, esse sequestro desse pedação do orçamento desde o governo Bolsonaro pelo legislativo acaba enfraquecendo, né, o poder executivo do orçamento, que ele deveria ser o executor do orçamento, mas uma boa parte está ali nas mãos do Congresso e há essa pressão. E aí, você citou 2026, 2025 a gente brinca que é um ano de passagem muito rápido. Há muitas costuras já sendo feitas para 2026. Muita gente ali, o governo tem tido dificuldades, Amanda, de colocar partidos que têm ministério, ou seja, que fazem supostamente parte da base aliada com compromisso mais de longo prazo com o governo, porque eles pensam, não, calma, essa medida eu não vou conseguir apoiar porque no palanque eu não vou defender o Lula com isso. Então, o discurso de aumento de imposto também ele é muito impopular. E aí, se o Haddad, a equipe econômica, o governo não conseguir convencer dessas necessidades de ajuste, politicamente ninguém vai querer subir no palanque com isso. Então, tem uma dificuldade e aí tem aquela velha reclamação, mas e o Lula, né? O Lula tá viajando, mas o Lula chamou nesse fim de semana justamente o Hugo Mota e o ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, que está na mão dele ali um projeto importante para o governo, que é a questão da isenção do imposto de renda até R$ 5.000, para tentar destravar isso. Então, o Lula ainda tem um capital político muito grande, de vez em quando ele puxa para si para tentar destravar essas negociações, mas agora, Amanda, tem aquela coisa que o Congresso demorou para começar a trabalhar esse ano, ainda tem, paralelo a isso, né, que impacta, assim, nos trabalhos do Congresso, o processo relacionado ao ex-presidente Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal, que acaba movimentando as forças políticas no Congresso com outros interesses, de discutir anistia, de discutir outros temas que roubam um pouco a atenção da agenda, né? Então, assim, para o governo a prioridade é passar a agenda econômica. E isso o ministro Fernando Haddad tem lutado desde o início do ano, mas os trabalhos têm demorado a engrenar. E agora, com essa medida provisória, que foi enviada depois da suposta negociação do IOF, o governo imaginava ter um pouquinho de conforto para uma negociação, mas não. A negociação ela parece que não anda, ela está travada. E eu acho que o jeito de começar a destravar ela é até meio curioso, né, a gente falar isso, porque a gente está falando em corte de gastos e o que os deputados e os parlamentares querem é a liberação de dinheiro para gastar as emendas parlamentares, que são instrumentos legítimos. A gente não, eu falo sempre isso, não devemos criminalizar as emendas. A
emenda, é dinheiro errado. Não, podemos discutir isso. O Precisamos da nível, né? fiscalização das emendas, né? Então, enfim, acho que são vários probleminhas. Eu sempre digo isso também, Amanda, na mesa do presidente Lula, de articulação. Aí tem a questão de liberação de emendas, que passa ali também para o Supremo Tribunal Federal, ministro Flávio Dino tomando algumas decisões, que precisa azeitar a articulação. É preciso que haja um compromisso público de todos de fato quererem resolver a questão fiscal. E aí, por isso, eu perguntei ao Marcos sobre o papel do Congresso em também apresentar medidas de austeridade, que até agora se fala em reforma administrativa, mas também ainda é muito, digamos, utópico, muito difícil a gente ver uma proposta estrutural, né? É Enfim, acho isso. que é um programa complexo. O Marcos conhece bem aí, sabe que não tem solução mágica para as contas públicas brasileiras.